Cadê esse verbo? Boa noite, pessoal. Vamos entrando aí, a gente já convidou o professor Ramiro, Pedro Marques, e vamos esperar aí o pessoal se conectar devagarzinho. Boa noite, pessoal. Boa noite, João. Vamos entrando aí, ficando à vontade. Aí, pessoal, se vocês não estão me ouvindo bem, eu tenho vocês já notaram aí algum probleminha, pode dar um toque aí nos comentários que a gente... E aí, Rubem, tudo certo? Boa noite, Adil. Tudo certo com o áudio aí? A gente já tá... Oi, professor. Estou lhe ouvindo. Me escuta bem? Escutando bem, sim, professor. Só a imagem que tá tapada, parece. Pois eu sei. Aí, Agora, agora deu certo. Estamos lhe vendo. Boa noite, professor. Tudo bem? tudo especial, tudo tranquilo. E bom. A gente vai dar uns 5 minutinhos, professor. O pessoal vai entrando aí para ir aumentando aí o pessoal. Aí vamos aguardar o Pedro também, né? Ele entrar. Tá, mas não me chama mais de professor, não prefiro que me chame pelo nome, cara. Tá bom, Ramiro. O senhor tá pelo Uruguai? Eu estava no Uruguai, passei o dia inteiro lá, mas tá. É bom de ir lá no Uruguai porque é umas terras excepcionais, né? Uhum. Mas a gente tem que voltar para a nossa realidade daqui, não tem como fugir muito, não. Ah, é. Mas fui ver uma propriedade que tem tudo quase perfeito, terra boa topografia, o Rio Uruguai bem pertinho, 3 barragens, faz lavoura, tem arroz, tem soja, tem pecuária, bem interessante. Uhum. Solo raso também? Não, solo profundo. Ah, que É bom. bem interessante, bem bom. Beleza, vamos aguardar o Pedro aí. Tá ok. Boa Boa noite, noite, Ramiro. Pedro. Boa noite, Pablo. Tudo bom, Pedro? Estamos aqui, Tudo bem? Como é que estão? tudo tranquilo, tudo tranquilo. Acredito Beleza. que, acredito que o áudio do Pedro tem um delayzinho, né? Por aí a gente tem que esperar um pouquinho para ele receber. Mas acho que tá tudo certo. Está no Itaqui Grande? Na verdade, eu estou no plano alto e como eu tava numa fazenda ali e a internet deu uma caída, eu vim para o corredor do plano alto e estou no carro. E aí tô usando o sinal da Vivo, no caso. Plano Alto não é fácil, hein? Mas olhando de janeiro para agora aqui tá um paraíso. É verdade. Mas é geral, né? A natureza mostra a sua força, né? É só dar chance para ela que ela, em 3, 4 dias, ficou verde tudo, né? E estava dessecado como se fosse 10 litros de glifosato em toda a área. É Exatamente. impressionante como está. E quanto mais raso o solo, né, Ramiro, mais cedo sente e também, por consequência, mais rápido com as umidades ele responde, mais qualidade tem, né? Então, é bem que tu disseste, a natureza tira de um lado e dá de outro, né?
Tá, e depois tem uma coisa que o pessoal tem que se precaver, que o que está nascendo com exuberância é o pasto nativo, ou não, mas é o pasto de verão. Então, não porque o campo esteja bom, que a gente não continue pensando e planejando pastagem de inverno, porque com 2 horas vai se terminar o que está aí no campo, né? Porque tem muito pouco pasto nativo de inverno. O que veio foi de verão. Então, tudo pode acontecer, né? Então, melhor é você precaver e sempre ter uma área de pastagem de aveia, para enfrentar 2 ou 3 áreas que vão terminar com o campo nativo de novo. Até vir o campo nativo de inverno vai levar um tempo, né? É o que eu acho, pelo menos, o que a gente está vendo aí no campo. Né? A gente, por sorte, as fazendas quase todas já são mais de, com exceção de uma em Livramento, quase todas já faz mais de 3 anos que a gente está trabalhando. Então a gente busca, dentro do trabalho, fazer a ressemeadura natural de azevém. Então, nessas áreas que o nativo está vindo, já veio o azevém, e quanto mais a fertilidade do solo, né, por exemplo, já está mesclado uma cetárea com azevém, então já está dando para colocar terneiro desmamado, e antecipou 30 dias em relação aos anos normais, né, porque o outono o regime de chuva do outono está muito acima da média, né? Exatamente, e o clima tá bom, né? Apesar de todo esse problema que a gente enfrentou, o resultado hoje é inacreditável, né? Porque está vindo só coisa boa, né? Pasto tenro, de boa qualidade, dá para engordar gado aí. Só tem que se lembrar que o inverno vai chegar com força e tem que estar precavido para isso, né? Isso aí. Exatamente. Desculpa interromper vocês, Pedro, se quiser dar início à live, né? Já faltam 7 minutinhos aí, podemos oficializar o início dela. Tá bem. Então, boa noite a todos. É uma honra a gente poder fazer essa segunda live, que foi a primeira vez que a PRM resolveu entrar de uma forma mais intensiva na parte de internet, digitalização do seu conhecimento. E estar hoje com o Ramiro é uma honra muito grande, porque a gente tem o privilégio de poder ouvir, trocar ideias com uma pessoa e um técnico que a gente admira muito. Então, agradecer muito, Ramiro, pela essa parceria que a gente já vem tendo de alguns cursos, e dizer que a gente fica muito feliz com essa parceria que a gente tem, e te agradecer, e deixar passar a palavra para poder te apresentares, e aí da forma que desejares, sem muita formalidade, para a gente começar a falar sobre o tema. Fica à vontade. Então, acho que quem não me conhece, sou engenheiro agrônomo, tenho algumas pós-graduações, basicamente em qualidade total na agricultura, tenho na produção de semente de arroz, tenho em gestão empresarial, mas o importante é que eu sou um cara que gosta muito do que faz, e isso eu consigo transmitir, e isso para mim é importante, né, porque é o que nos motiva todos os dias de manhã cedo, acordar e sair para fora e fazer a mudança que a gente entende que tem que ser feita. E sempre pensando que a natureza é perfeita, mas ela vai ter que ser trabalhada de uma forma correta se a gente tiver uma equipe de gente qualificada e comprometida com os resultados. Então, nada vai ser feito sem... Quando a gente fala em gestão, a gente está falando em gente. E quando a gente fala em gente qualificada, a gente está começando a entender que alguns têm resultados e outros têm desculpas. Só tem essas duas saídas. Quem tem resultado está agarrado numa equipe de primeira linha. E quem tem desculpas. Não vai avançar. Então, tudo que eu puder falar aqui, leve em conta como base uma boa gestão que tem como base uma boa equipe de gente, né? E eu acredito muito nisso, e se vocês perceberem isso subjetivamente ou didaticamente, vocês vão ver que propriedades parecidas existem aos montes, uma ao lado da outra.
E algumas vencem e outras fracassam. Vocês podem ter certeza que as que venceram têm uma equipe boa de pessoas comprometidas, que conhecem o que estão fazendo, e a outra propriedade não alcançou isso e por isso acabou fracassando. Tá entrando Com nesse certeza. ramo, Ramiro, que né, um dos temas bem abordados aí pelo senhor no curso, né, que dentre o módulo do curso que o senhor vai dar, né, gestão bioeconômica na pecuária de corte, dentro dos quais o senhor dá realmente uma aula, né, da gestão de pessoas, né, e para quem está nos escutando, quem está começando, quem tem já vários anos de estrada, quais são os pontos, né, de atenção para te ter essa gestão de pessoas eficientes, né? É só salário, é moradia, é como, né, e de que forma lidar no dia a dia com isso. A primeira coisa que a gente precisa colocar em prática é o perfil da gente, é o perfil do líder, o perfil do dono tem que ser colocado como prioridade número 1. É ele que vai definir como é que vai ser o resto. E tem que gerar, de alguma maneira, comprometimento nas pessoas. Para gerar comprometimento, elas têm que fazer parte do sistema. Se eu discuto um planejamento, eu tenho nível estratégico, gerencial e executivo, vamos chamar assim. Os estratégicos são os donos, quem sabe com a participação do técnico junto, determina como é que vai funcionar a propriedade, como uma empresa rural. E feito como é que a meta ser atingida, a gente tem que levar isso para os funcionários, eles têm que participar de alguma maneira do planejamento que vai ser incorporado na empresa. Se eles participarem desse momento, automaticamente eles vão garantir a colaboração e o comprometimento com o resultado, porque eles fazem parte disso. Eu cito o caso, por exemplo, de implantação de creep feed. Tem propriedades em que o resultado é muito bom e tem propriedades que o resultado é um fracasso, é uma frustração. E tu pode ter certeza que só vai funcionar se a gente trouxer para dentro da propriedade esse comprometimento com o resultado. Então, para isso, a gente tem que capacitar as pessoas que vão participar de todo o CRIP, para mostrar o que representa o CRIP para a empresa e o que vai gerar isso como resultado. Automaticamente, eles vão se sentir valorizados e vão participar e vão garantir um bom resultado. Então, fica claro que tudo que eu for fazer de mudança ou de melhoria, eu tenho que chamar para si essa participação do funcionário em qualquer nível para o resultado que eu quero atingir. Se ele se sentir fora disso, ele não vai saber se adequar ao que se quer e não vai se sentir participante do resultado. Então, para ele, tanto faz se der certo ou se der errado. Entende? Inconsciente ou conscientemente. Então, não é só remuneração. Aí, bom, depois tem que ter um bom local para trabalhar, ele tem que ter uma boa alimentação, tem que ter meios de se capacitar. Capacitação não é só o fato de ensinar as pessoas, capacitar torna elas mais importantes, porque ela carrega dentro de si um maior conhecimento que pode ser superior ao funcionário do vizinho. Então, tem uma série de características que garantem que ele vai se sentir parte do negócio que está sendo feito. Então, comprometimento e capacitação são pontos básicos. Ramiro, e sobre a questão que falava em níveis, vamos dizer, o nível diretivo, o tático e o operacional, né? Vamos dizer esses 3 níveis. A gente, depois de um tempo, hoje estamos há 15 anos no mercado, e a gente passa quando algum cliente nos pergunta sobre alguma sugestão de, por exemplo, como limpar espinilho, ou como, por exemplo, implementar uma pastagem, a gente busca passar a recomendação para o cliente que vai ser a mais duradoura dentro do sistema dele, e não algo paliativo. Lhe pergunto sobre a forma de gestão do negócio e pela experiência que já tens há uma série de anos na parte de consultoria. Na sua opinião, ter uma empresa que possa ter o proprietário fazer a parte diretiva
ter uma outra pessoa que faça a parte tática e ter a parte operacional, elas se conversando, mas ao mesmo tempo limitando as funções de cada uma das suas, do diretivo, do tático, do operacional. Achas, notas com o passar do tempo que é mais positivo, mais negativo, ou depende de cada situação? Depende da situação. Se for questões financeiras, elas têm que ser, resultados financeiros, elas têm que ser separadas, né? Porque nem sempre é eficiente tu levar a questões financeiras. O que a gente tem que apresentar é que o setor cooperativo, operacional, ele tem que saber qual é a sua responsabilidade no projeto que está sendo implantado. E o estratégico ou gerencial, o estratégico vai definir qual é o objetivo que a gente quer alcançar. Vamos citar de novo o CRIP. Eu tenho que definir qual é a categoria, que tipo de número eu quero atingir, de que forma, quais são os indicadores que eu quero alcançar. Isso tem que ser passado para o gerencial vai ter uma reunião com os funcionários e vai definir que tipo de cronograma vai ser implantado para que funcione. E nós vamos capacitar os funcionários para esse tipo de resultado e automaticamente criar um sistema de controle para ver se está sendo realizado. A partir daí, o próprio funcionário se sente valorizado, ele sabe que está sendo acompanhado, ele está capacitado e o resultado é tranquilo e natural. Isso falando não só para o CRIP, se eu quiser decidir que eu vou antecipar o meu serviço de cria ou mudar o sistema de trabalho, eu tenho que ter esse tipo de ação perante os funcionários, porque eu garanto que se ele se sente valorizado, não é pela questão financeira, não dá para pagar mal, mas não é só a questão financeira que vai segurar ele. Eu digo por convicção, se ele se sentir importante no sistema todo, ele vai permanecer na empresa por muito tempo ou, quem sabe, para sempre, né? Isso é garantido. Sim, mas e assim, Ramiro, porque a gente sabe, né, que por exemplo, com o tempo, é necessário, por exemplo, dependendo do tamanho do negócio, tanto vocês, no caso, a Vetagro, como nós, PRM, o nosso foco de cliente, ele acaba sendo, na sua maioria, são clientes de médio a grande, né? Então, tem uma quantidade de pessoas mínimas para poder tocar todo esse negócio. Só na parte operacional, já tem um número X de pessoas e a gente precisa ter um líder dessa parte operacional, que ele é o capataz ou muitas vezes um gerente. Depois se tem, pode-se ter um consultor ou não, e inclusive e depois o proprietário. Mas o que eu noto, assim, fazendas onde se consegue delimitar o proprietário, ele consegue realmente funcionar como um líder e claro, junto com a sua expertise, auxiliar na tomada de decisão, mas ele entender o perfil de cada um dos líderes da parte operacional, da gerencial e da diretiva, parece que o modelo de negócio ele flui de uma forma mais natural e as decisões diminuem o número de ruído e conflito na tomada de decisão. Porque quando não se formaliza essas funções, não sei qual é a sua opinião, Ramiro, mas parece que às vezes até mesmo pode ocorrer uma sobreposição de função e isso gerar um pequeno desgaste entre os três níveis. Perfeito. É por aí. Na verdade, a gente tem vários tipos de clientes, você também tem, mas tem cliente que, por exemplo, que não mora na propriedade, não mora nem perto da propriedade, e ele define a gente fazia a cada 5 anos um planejamento estratégico do meio rural. Não dá 5 anos. Antigamente era por 10 anos, depois baixou para 5. Hoje tem que fazer, no máximo a cada 2 anos. Cada 2 anos a gente tem que fazer uma avaliação do que está sendo feito e mudar o rumo se precisar. Isso é feito pelo setor diretivo, estratégico, como tu quiser colocar aí. E não dá para confundir as coisas. O setor gerencial ele não tem como definir os caminhos, os rumos da propriedade. Isso tem a ver com o dono, com os donos, com a liderança principal. Acho que o Pedro caiu a linha dele. Caiu, agora eu vou acabar. Mas vamos seguindo o baile. Tá. O que não dá para fazer é confundir as coisas.
mas, de qualquer maneira, o funcionário da pecuária ou da agricultura, ele tem que se sentir compartilhando essa questão junto. Então, aí ele vai se sentir como fazendo parte do negócio como um todo. Isso é importante. Não dá para confundir. O gerente não vai ser nunca mais que o dono, ele pode ter grande influência sobre o dono também, mas ele não vai ser mais do que o dono. Mas o principal é que a equipe de trabalho entenda o que vai ser feito, entenda o que vai ser agregado de valor para a empresa e o que ele também está comprometido com esse resultado. Eu sempre digo, só tem dois caminhos no planejamento: o resultado ou as desculpas. Quanto mais resultado tiver, melhor. Quanto mais desculpas, pior. E desculpa todo mundo tem. Mas a gente tem que se comparar. E o comparar nunca tem que ser feito com fracassado ou frustrado de uma propriedade por perto. Tipo, mas lá no João também aconteceu tal coisa, não funcionou o CRIP, estou passando o CRIP. Ou lá, taxa de prenhez também é baixa. Eu tenho certeza que perto deve ter alguém que tenha bons resultados de CRIP ou de prenhez. E eu tenho que me agarrar nos bons resultados. Essa história de coitadismo não funciona. Só vence quem tem como espelho gente que vence também. Senão a gente se agarra nas desculpas. E desculpa não gera rendimento, não dá rentabilidade. Exato, tem algo que é inerente do ser humano, né, que é algo intrínseco. A gente tem facilidade de justificar o sucesso alheio, né, e também facilidade de justificar os nossos fracassos, né. Então, para, de certa forma, a gente ficar acomodado, né? É bem por aí. Isso é muito do latino, né? Mas a gente tem que perder essa mania. De certeza, na pecuária, perto da gente, tem alguém que está indo bem. Então, ele passa a ser o nosso espelho. E não se agarrar no rebanho que está mal, entende? Naquele pessoal que, infelizmente, está mal, mas tem gente que está bem, vamos ir para o lado da eficiência, do sucesso. E vocês podem ter certeza, quem está bem hoje é quem tem uma equipe qualificada e realmente comprometida. E fazendo essa junção, Ramiro, de gestão de pessoas e gestão financeira, nessa motivação das pessoas, né? Por exemplo, retornando com o Crip Feeding, a explicação financeira, né, de quanto resultado a mais vai deixar, ou de algum experimento que foi feito na fazenda, o quanto é importante demonstrar os números financeiros para o entendimento do pessoal, para a motivação do pessoal. Aí são dois momentos. O primeiro momento é mostrar que é bom para a empresa aplicar alguma tecnologia nova. Isso é importante. E a outra é dar condições para, quem sabe, a gente espalhar esse sucesso financeiro com os próprios funcionários. Então, a gente defende, assim como tem na lavoura de arroz, defende também a gratificação, comissões a ser pagas ao pessoal da pecuária, mas com indicadores, indicadores que nos deem como certeza que, se eu estou pagando 100 para o funcionário, a empresa está ganhando mais do que ele está colocando para cada um dos funcionários. Eu acho que eu me fiz entender. Uhum. Esse fato de estar pagando uma comissão por resultado alcançado, ele é uma garantia de um resultado realizado. Isso é muito importante para a empresa rural. Se eu determinar que eu vou pagar uma premiação por uma taxa de prenhez de 90%, chutando alto, se chegar a 90%, e essa é a meta que eu estou querendo, e se eu prometi uma comissão, eu tenho que pagar, porque certamente esses 90% me trouxe muito mais rentabilidade do que eu estou pagando para o funcionário. Isso gera um jogo de ganha-ganha entre a liderança da empresa e a equipe de funcionários. Exato, e sempre, como é uma frase também que
que o senhor usa na aula, né? Que é sempre não inventar, mas sempre experimentar, né? Esse experimentar também é tanto motivacional para os proprietários, né? Para os gerentes, para nós consultores, né? Sempre ver a roda girando aí e experimentando novas experiências, né? Na verdade, eu sempre digo que tem produtor que é da revista Globo Rural, né? Ele muda conforme a revista. Só sai uma revista e aí ele tem, e tal coisa. Assim, não dá para inventar. Então vamos experimentar e se funcionar a gente aplica de fato. Outra coisa que eu sempre digo é que a gente tem que deixar de falar em que gasta pouco ou gasta muito, né? Eu sempre falo e é uma coisa que eu aplico, que a minha empresa aplica também, é que não existe o gastar pouco ou gastar muito. Existe o gastar bem. Se eu aplicar 10 e não funcionar, eu gastei pouco e não funcionou. Se eu gastar 100 e funcionar e me agregar mais do que 100 o que eu estou fazendo, eu vou gastar, não gastei muito, eu gastei bem. Então, toda ação que eu tiver na empresa rural, ela tem que ter como premissa a garantia do resultado. A gente está lidando com o clima, pode haver algum desvio de resultado? Pode, mas a gente não pode fazer meia boca. Se todo serviço meia boca vai ter como resultado meia boca de resultado. Então, isso é uma premissa. Então, não existe gastar pouco nem gastar muito, é gastar bem. Isso pode ser pouco ou muito, o importante é o resultado. Toda vez que eu botar um pila, eu tenho que ter mais do que um pila de retorno. Isso é básico, para não gerar frustrações financeiras nem frustrações operacionais. A outra coisa que a gente defende é a questão do conhecimento da propriedade. Eu sou engenheiro agrônomo e a gente tem um jeito de enxergar a pastagem. Se eu pedir para o zootecnista veterinário, ele também vai enxergar de outro jeito a pastagem. E tem que ser, não pode ser agrônomo, nem veterinário, nem zootecnista, ele tem que ser pastor. Não sei se eu vou me fazer entender. Uhum. Mas tem que olhar o solo, a planta, o clima, o gado, o estado corporal do gado, para tomar uma decisão do manejo desse potreiro, levando em conta essas premissas, essas características que tem. Então, se eu tenho mania de olhar o gado e não olho o campo do jeito que está, eu vou tomar uma decisão pensando só no gado e o manejo da pastagem vai ficar comprometido. O que eu quero dizer é que a gente tem que caminhar o campo com esse olhar de pastor, enxergando o todo. Isso é importante, para a gente entender o que tem que ser feito. Antes de começar a live, a gente tinha conversado de como mudou radicalmente o campo hoje. Nós temos um campo que estava dessecado pela estiagem, e em 15 dias o campo mudou radicalmente. O que nós temos hoje no campo? Se a gente não caminha o campo, os potreiros, a gente tem uma ideia de que está verde, está bom para espalhar o gado. Nem sempre é assim. Às vezes, o que a gente está enxergando? O campo está exuberante, mas tem muito pasto de verão. Porque essa característica que tem, que foi dessecado, tudo que veio agora foi a semente de verão, de espécies nativas que afloraram, que vegetaram de uma forma exuberante. Isso quer dizer que nós temos uma oferta forrageira excepcional, nativa. Mas, como era de verão, nós temos que estar preparados para as 2, 3 geadas que podem vir daqui para frente. E isso vai ficar dessecado de novo. Se ele não se preparou com uma passada de inverno, nós vamos ter problema de oferta forrageira. Então, ser pastor é muito importante. E o pastor tem que ter conhecimento do que tem na mão. Não sei se eu fui claro. Não, com certeza. Sim. Como que a gente, com essa nossa pouca experiência, nossa e do senhor um pouco mais de consultoria, de que forma, né, qual a importância, também níveis de importância dessa visão de pastor, né, que é um pouco mais, menos mensurável do que as planilhas de fluxo de caixa, planilhas de produtividade, né? De que forma a gente conseguir implementar, né, com os clientes ou mais pessoas possíveis, de a gente
levar esse algo menos mensurável para algo palpável para tomar a decisão, né? Que é um questionamento também que a gente vê muito nas andanças, é a espera de um software milagroso que ele se alimente sozinho, né? E que as respostas vão sair ali dele, né? Então, de que forma aí a disciplina e a gestão interligar com o pastor, né? Eu vou dar, tu está pedindo minha opinião, eu vou dar minha opinião. Na verdade, é uma coisa complexa, não é complicada, é complexa, que são várias coisas que têm que ser levadas em conta. A primeira, nós já falamos, que é os objetivos, as metas do setor estratégico, os donos, que vão levar em conta que estão certo. Os caras podem errar, mas o perfil deles é tal, eles querem tal resultado. O setor gerencial vai ajudar a organizar o cronograma da implantação de tudo isso, e depois disso nós vamos criar um cronograma de aplicação junto aos funcionários. Feito isso, nós vamos ter que ter uma série de reuniões semanais entre os líderes, capataz, sota, técnico, para definir o que vai ser feito durante a semana. Vamos avaliar o que foi feito na semana anterior, então isso vai ficar registrado. Então ele serve como histórico da situação. Isso é levado uma vez por mês, faz uma reunião com todos os funcionários, onde se apresentam alguns resultados, você pergunta como é que está a situação, o que eles estão achando de tudo, para fazer eles participar. Isso gera esse apoio ao pastor, porque toda mudança que a gente for fazer vai levar em conta o conhecimento que a gente está percebendo de cada funcionário e aquilo que a gente quer atingir. Eu não quero complicar demais, mas o principal é que a gente tem alguns indicadores que meçam se eu estou indo no ponto certo. Isso é base, porque senão a gente vai fazer... Não vinha nunca, mas eu pensei que era no caminhão. Tem uma interferência aí. Está me escutando bem? Estamos sim, é que o Pedro está com o áudio aberto ali, que chegou alguém do lado do carro dele. Paulo, então, o principal é ter indicadores. Então, eu vou pegar os indicadores do planejamento aqui das Três Figueiras, por exemplo, para ter uma ideia, que fazem parte da comissão que o pessoal ganha. Vamos ver aqui. Aproveitando, Ramiro, enquanto procuras, aí é só para detalhar, para quem não conhece a nossa trajetória, inclusive a tua, Ramiro, é a questão de que nós, apesar de, além de consultores, alguns clientes a gente acaba sendo os administradores dessas fazendas, não, Ramiro? Então, para que os ouvintes possam entender, a gente acaba sendo proprietário de fazendas e, ao mesmo tempo, administrador de outras. Então, a forma que tanto a Vetagro como a PRM busca trabalhar, ela é muito focada em resultado econômico. Então, porque isso é bom salientar, né, Ramiro? Porque é algo que a gente tem o perfil muito alicerçado em toda a tecnologia no qual vai utilizar, inclusive algumas já testadas e não utilizadas mais, porque se identificou que não dá o retorno econômico esperado. Então, isso é importante comentar com quem está nos ouvindo, para entender o perfil dessas três pessoas que estão aqui no vídeo, para saber que a gente só faz o que tem a viabilidade econômica, não tem... O romantismo tem pelo que a gente faz, que é o trabalho e o propósito que a gente está fazendo, mas toda a decisão é alicerçada em número. Exatamente. Tu quer ver aqui, ó. Gado e cria. Aí entra indicadores, a taxa de prenhez. E tem um valor por isso. Então, de repente, taxa de prenhez total, 83%, taxa de prenhez da novilha, 90%. Eles vão atingindo isso e tem valores a receber. Recria de terneiras, dentro do mesmo sistema. Peso de terneiras ao desmame, peso da novilha, e por aí vai. Para novilha precoce, para tudo tem um valor. E nós colocamos uma coisa interessante que
que eu acho extremamente interessante, que a gente dá um valor de 20% da comissão em cima de comportamento e atitude. Entende? O cara emburrado, o cara que deixa tudo desorganizado, ele acaba tendo pontuações menores do que o resto e ele acaba recebendo uma comissão menor. Mas isso é dito individualmente. Então, quando a gente coloca a pontuação para cada um, a gente chama um por um, explica o que está ocorrendo para ele fazer a mudança. A outra coisa que eu acho interessante, que tem que ser falado, é que quando tu cria um sistema de gestão de pessoas eficiente, tu tem uma facilidade para conseguir gente para contratar, porque tu cria um clima até fora das empresas de que é bom trabalhar nessa propriedade. Porque tem série de vantagens, porque dá comissões, porque faz o pessoal participar. Isso é bom porque tu te torna menos tolerante ao erro. Porque tu sabe que se tu tiver que demitir alguém, tu tem uma lista de gente que quer entrar para contratar. Isso é muito importante no meio rural. Porque às vezes a gente aceita alguns erros de funcionários nossos e a gente tem muita tolerância porque a gente tem dificuldade de conseguir alguém para substituir ele. Eu estou sendo forte nisso que eu estou dizendo, mas é real. Então, tu tem uma oferta de funcionários que querem se empregar onde tu trabalha, ele que está trabalhando para ti e tu sabem de que tem gente querendo entrar. Então, tu passa a ser mais exigente também. E tu tem essa resposta por parte do funcionário. Então, fica uma roda sempre girando e cada vez mais desafiadora para cada um de nós. Mas isso é bom para o funcionário. É bom se sentir desafiado constantemente. E quando ele te desafia, no bom sentido, também é bom, porque é bom que ele te questione alguma técnica que está sendo utilizada, porque isso é didático para o grupo todo. Então, a gente responde, explica como é que vai funcionar, e isso é um ganha-ganha. Digo mais, a gente defende até a universidade da propriedade. Nós até inventamos, porque existe a universidade nos Estados Unidos de Massachusetts, e nós estamos querendo agora, vai ser a Universidade de Massachusetts, Massambaraco, Massachusetts. Nós vamos ter uma relação de cursos durante o ano para os funcionários que tem a ver com a parte tecnológica e de comportamento. Então, de comportamento, a gente já deu um curso com um casal de São Borja, nós vamos dar de novo um curso de finanças pessoais. Isso é importante a empresa dar. Por quê? Porque ele se organize dentro de casa em relação a sua ação em relação ao dinheiro que ele recebe. E a outra é o comportamento ético e moral dentro da empresa, que é muito importante. Eu vou citar um caso bem claro. Uma vez, um funcionário bom botou uma hora extra que não tinha feito. Ou seja, na hora de marcar, ele marcou 2 horas extra, quando ele fez 1 hora extra só. E eu chamei ele, disse, tu tá, isso não se faz. Aí entrou em discussão geral isso, na reunião geral ele colocou isso, que o dono do campo tinha dinheiro, então ele podia pagar. E aquilo caiu como uma pedra para cima de mim, né? Porque isso não existe. E aí eu disse, quem cobra a hora extra sem ter trabalhado a hora extra, está roubando. Veja que é forte, né? Uhum. E é verdade, ele está tirando o que não é dele. Então, é importante que todo mundo entenda isso. Quando a gente faz um contrato escrito, também existe um contrato ético e moral, em que o funcionário não pode cair nessa tentação, nem o patrão pode cair na tentação de enganar algum funcionário, levando ele a crer que é uma coisa e vai ser outra. Então, essa relação contratual é muito forte. E se a gente quer ter bons resultados, a gente tem que ser leal com o funcionário e o funcionário tem que ser leal com a gente também. Esse tipo de relação é extremamente positiva para o meio rural. Isso é importante ter. Não sei se
ultrapassei os limites da... Mas eu acho importante que se coloque isso. Então, a gente vai dar também uma parte de curso de ética e moral na propriedade, porque isso faz parte do negócio todo. Outra coisa que a gente defende é ter as regras e deveres do funcionário, por cada empresa. Tipo, não pode pescar, não pode judiar dos animais, não pode caçar, pode trazer as famílias. Isso é um regramento de como é que funciona. Cada empresa vai ter a sua, dentro da lei. Mas é bom que o funcionário saiba como é que funciona a empresa. Isso nós temos um cara mural. Cada empresa tem que trabalha com essa parte de gestão com a gente, tem as regras da empresa, é importante isso. A outra coisa que eu acho interessante é que a principal ferramenta do capataz tem que ser a caderneta. A caderneta é extremamente importante. Ele tem que receber dos seus comandados, dos peões, aquilo que o peão enxergou que tem que ser melhorado, inclusive aquilo que não tem nada a ver com a pecuária. Se ele passa por um vale de captação da barragem, que é da lavoura, mas ele viu que está rompido, que está vazando água, ele tem que avisar o capataz tem que avisar o pessoal da lavoura. Esse tipo de informação e de sentido de dever que tem que ser feito também tem que ser aplaudido e apoiado, porque eu acho importante para a empresa ser salutar e ser eficiente também. Exato, Ramiro. E por exemplo, assim, como tanto na fazenda como na lavoura, por isso a importância do método, como os problemas eles se repetem e a solução é a mesma. Vou dar um exemplo. Por exemplo, entrei num potreiro e tem animais ou do vizinho ou de outro potreiro naquele campo que não devia. Qual é o raciocínio? Tem um buraco na cerca ou a porteira ficou aberta? Se tem um buraco na cerca, tem que se identificar onde é que está esse buraco na cerca e sanar esse problema. Mas o que é muito comum é o funcionário dizer, tem um buraco ali, mas esse buraco não ser sanado e resolvido já, ou seja, os problemas se repetem. No entanto, as atitudes para a solução não se repetem. E aí, por isso que esse método de checar, avaliar, corrigir, elogiar quem fizer o bem feito tem que ser constante, porque se não tem esse controle, infelizmente, os colaboradores e inclusive os gestores passam a diminuir o rigor na sua avaliação e na tomada de decisão, não, Ramiro? Tá. E o funcionário não quer pai, ele quer patrão, né? Então ele tem que receber as coisas que têm que ser feitas. Outra coisa que eu acho interessante, aconteceu comigo, não vou dizer a propriedade, mas a gente começou a fazer contagem de terneiros que morriam ao nascer. E o capataz chegou e me disse, eu disse, mas morreram 5 essa semana. Isso é normal, me disse. Isso é normal para mim viver, morrer é normal. E isso tem... E realmente mudou, você mudou o capataz, você mudou o sistema. Porque tem coisas que estão dentro da cabeça da gente mesmo, que a gente não se dá conta e tem que ser mudadas. O que está errado não é normal. E uma frase, tu usas muitas frases, Ramiro, eu acho que uma frase que cabe para quem está trabalhando com colaboradores é assim, o funcionário bom, ele cobra o gestor. E o funcionário ruim tem que estar sempre sendo cobrado, porque tem situações, né, Ramiro, que por exemplo, e isso numa fazenda ou lavoura, o que impacta? Esse funcionário que faz tudo que é recomendado e alguma coisa a mais, ele permite que o sistema ande, vamos dizer assim, em uma semana ele fez coisas equivalentes de 10 dias. Então, esse sistema fazendo sempre 30% mais numa semana é a diferença do resultado em 12 meses desse sistema. E quando se tem funcionários ineficientes, a tendência é ficar que nem tartaruga. Se tu não toma a decisão de demitir ele, tu vai te encolhendo porque tu pede o mínimo possível para ele, porque sabe, se tu pedir algo mais, o cara não vai fazer. Então, aí por consequência, o sistema vai se encolhendo, mas na verdade é a troca do funcionário que tem que ocorrer, porque senão cada vez o sistema vai ficar mais ineficiente, né? E as duas coisas que a gente falou no início são importantes. Ele tem que estar capacitado, isso é importante, e tem que estar comprometido.
Não adianta estar só capacitado e não estar comprometido, não adianta estar comprometido e não estar capacitado. Então tem que ter as duas coisas. E nós, os gestores, é que temos que dar isso para o funcionário, para ele sentir-se capacitado e comprometido. Isso é um time de futebol. E, infelizmente, meu time Grêmio está horrível. Mas não adianta ter... Não adianta ter um time de primeira se não está comprometido. E não adianta ter só perna de pau e estar comprometido. Tem que ter as duas coisas. Tem que ser um bom jogador e tem que ter um bom treinador para fazer ele se comprometer. Mas as duas coisas caminham juntas. Olhando um pouco do mercado, né, agora desviando um pouco o assunto, e também, claro, englobando, né, pessoas... Quando a gente fala ali da Três Figueiras, né, que é a fazenda ali onde o senhor presta consultoria faz desde 2006, se eu não me engano, ali o senhor chama que é um sistema flex, né? O senhor chegou lá, era ciclo completo, e as últimas vezes que a gente conversou, estava se direcionando para um sistema de cria, né? E hoje... Quais são as métricas que o senhor usou para tomar essa decisão? Se está integrado, essa decisão está integrado com a agricultura, né? E quais foram, resumindo, as métricas para essa tomada de decisão? É mercado, é gente, Principalmente, a gente tem que entender que o planejamento tem que ser altamente dinâmico. E isso muda radicalmente de ano para ano. É impressionante como tem mudado. Então, quando a gente faz um planejamento, a gente sabe que tem que seguir um rumo. O principal rumo é que seja, que faça a empresa ganhar dinheiro e de forma sustentável, ou seja, não cair um ano só e no outro ano perca. Essa é a regra número 1, que vocês me ajudaram a implantar também, porque eles já trabalharam para as Três Figueiras, a meu pedido, não sei se você lembra disso, me ajudou bastante isso. Isso é uma coisa que é interessante, para quem é consultor, a gente faz chama alguém de fora para nos criticar. Foi essa a função, você se lembra que foi essa a função, a ideia era colocar em discussão aquilo que estava sendo feito para a gente poder melhorar. Mas voltando àquilo que a gente falava, quando a gente toma uma medida, primeira coisa que na pecuária que eu aprendi é que nós temos que ter boa nutrição. Se a gente tem boa nutrição para o gado, a gente pode decidir por rumos mais claros em relação ao futuro. Então eu posso ter um método flex, que eu faço a avaliação da venda do terneiro, ou recrio, ou termino. Mas para ter esse tipo de decisão, eu tenho que olhar o mercado e olhar o meu gado, o estado corporal dele. Eu tendo essas duas situações na mão, eu conheço o mercado, conheço o estado corporal, eu tomo a decisão que eu quiser. Sempre levando em conta a maior agregação de valor. Então, o que a gente fez esse ano? A gente decidiu vender boa parte dos terneiros pesados, porque ele faz clipe. Nos pagaram R$14, é um baita negócio. Vale a pena ficar com eles para engordar? Não. Porque a gente vinha de uma seca e tira um certo receio de ficar com muito terneiro. O flex que eu chamo é que a gente não fique fixado apenas num caminho só. Se a gente tem boa nutrição, oferta de nutrição para o gado, e o nosso gado está em boa situação, fica muito mais fácil para o dono e para o consultor definir qual é o caminho a ser seguido. Isso que eu chamo de flex. Senão a gente fica só agarrado a uma linha de pensamento e a gente deixa de ganhar dinheiro, de fazer nosso cliente, nosso produtor, a ganhar mais dinheiro do que podia estar ganhando naquele momento. Não sei se você entende. A ideia é essa do flex, né? Ficou. E outra coisa que eu me esqueci de comentar é que existem alguns indicadores técnicos, mas existem indicadores financeiros que têm a ver com algumas questões da gestão econômica. Uma é que tem que ter um fluxo de caixa dinâmico. Fluxo de caixa anual hoje não serve. O glifosato saiu de 18 para 50 em 2 meses. Como é que nós vamos ter um fluxo de caixa
planejado por um ano, tem que ser planejado mensalmente. Então, eu faço fluxo de caixa por 12 meses e eu fecho o mês e vou e refaço, se tiver que refazer o que vem para ser planejado posteriormente. Isso é regra porque é bom para a empresa fazer esse tipo de avaliação. Revisar ano a ano não ajuda, mas não é o principal. Para fazer uma boa gestão financeira, tem que fazer fluxo de caixa dinâmico. Outra coisa é orçamentação. Existem coisas que, a partir de determinado valor, tem que se orçamentar. Então, isso é uma regra. Tem que fazer orçamento de tudo que vai ser feito. E uma coisa que é extremamente importante é o inventário anual, o balanço anual, que é o que vai nos dizer se nós estamos ganhando dinheiro ou não na empresa. Se a empresa está ganhando dinheiro ou não. A gente compara tudo que tem na empresa, tirando o valor da terra. Então, o que tem de insumos guardados, o que tem de grão guardado, o que tem de gado, o que tem de... Tudo. Soma, maquinário, tudo soma e compara isso com os anos anteriores. Eu tenho que, obrigatoriamente, como consultor, fazer com que o meu cliente ganhe dinheiro em cima do inventário. Ele tem que aumentar o seu valor do inventário anual. Somando tudo isso que eu tenho e tirando os passivos também, dívidas a pagar e tudo mais. Mas isso é uma responsabilidade do consultor. E desse jeito o consultor mostra se está indo bem ou está indo mal. É isso. E, Ramiro, a questão assim, já que falaste de fluxo de caixa produtor, sabes, já deve ter tido a experiência de ser contratado por clientes que naturalmente eles têm um feeling e os caras, vamos dizer, não dá para dizer que o fluxo de caixa deles é ineficiente porque eles todo ano fazem sobrar dinheiro para poder comprar área, no caso, ou seja, estão sempre horizontalizando o sistema. No entanto, se identifica que tem margem para verticalização desse processo e principalmente que o sistema ele seja menos flex, mais regrado, pelo menos por uns 2, 3 anos, para poder que os funcionários entendam os parâmetros do sistema e não mudar conforme a oportunidade, principalmente para atrair gente que queira seguir no time, né? Como, no caso, na tua opinião, ou quiser falar alguma experiência, como convencer esse gestor que tem um modelo de negócio que horizontaliza, mas ao mesmo tempo sacrifica ele muito porque como não tem um pouco de dificuldade de formar pessoas dentro do sistema, porque é muito do jeito que ele entende que é para fazer, como virar esse jogo e tornar um equilíbrio, ele seguir evoluindo, mas ao mesmo tempo ter menos estresse nessa tomada de decisão, porque ele está evoluindo, ele está tendo o dinheiro não é o problema, vamos dizer assim, mas o sistema ele não tem qualidade na tomada de decisão. Não sei se me entendeste. Entendi, mas nós tínhamos que ter combinado perguntas mais fáceis, né? Porque isso aí tá complicado. É que, cara, com a experiência que tu tem, aí a gente vira aluno, né? Eu vou te dizer assim, ó, mesmo com esses que fazem estoque de gado, a gente tem muito a aprender. Exatamente. Porque eles são vencedores desse jeito. Então, eu tenho que segurar minha ânsia de querer fazer a mudança, porque se eu conheci, a semana passada, um de Itaqui, que o pai dele faleceu, e o pai dele estocava gado para poder comprar campo. Então, aparecia um negócio de campo, e um dia o gado comprava campo. Ele saiu de nada e chegou a 13 mil hectares. Então, tem que ir com certo receio. A gente tem que trazer para ele uma mudança paulatina, mas a gente tem que respeitar o sucesso que ele teve do jeito que ele trabalhou. Não é para qualquer um sair do nada e falecer com 13 mil hectares para distribuir entre os filhos. Isso está aqui, vocês vão conhecer. Eu fui amigo de um empresário aqui de Uruguaiana, excepcional pessoa, José Schwenk. E ele tinha esse aspecto de aumentar o patrimônio com um certo estoque. E ele me ensinou a entender isso, de que a gente tem que primeiro ver
qual é a história dele, se ele é sucesso, a proposta de mudança tem que ser um pouco mais tranquila, não pode ser atropelado porque ele vai se frustrar. Eu concordo contigo, acho que tem espaço para melhorar uma propriedade dessa, mas a gente também tem que respeitar o sucesso que esse cara alcançou, sendo do jeito que ele foi, né? Não sei se foi claro. Com certeza, é a forma que nós pensamos e acho que a grande vantagem dessa nossa atividade, né, Ramiro, que a gente aprende muito mais do que ensina, né? Então, isso é fantástico, a gente poder conviver com pessoas que têm essa trajetória e com certeza a gente pensa da mesma forma, mas a questão é isso aí, é a questão de que eu comento, nossa, eu não quero mudar, nós não queremos mudar o sistema, mas queremos que tu tenha qualidade de vida, porque ganhar dinheiro tu sabe, só tem que respirar agora um pouco e quero te levar num sistema que as coisas andam azeitadas. E aí, claro, aí já levamos e tal, e até foi um dos motivos da nossa contratação. Então, tudo é uma via de mão dupla, né? Tem coisas que pode agregar dos dois lados e isso é a graça da vida, né? No caso, e a gente que vem vamos dizer, eu fiz mestrado, doutorado, vem da academia, tem muitas coisas que a gente traz da teoria e hoje, com o tempo na prática, tem muita coisa que está sendo revista, né, Ramiro? Eu falo muito em história e coisa e tal, mas eu sou muito dos números, viu? Eu não escapo muito dos números. Eu acho que a gente apresenta e mostra para o nosso cliente o rumo das coisas, mas tem que ser agarrado em número. Exato. Essa história que eu acho também não funciona. Eu acho que tem que ser feito um planejamento, onde tem que caber os números aí dentro, tem que ser feito um controle, que tem que ter números aí dentro, e tem que ser medir o resultado com números. O resto é conversinha. Agora, tem uma conversinha com números, aí me agrada. Mas só a conversinha não adianta nada. Tem que ter números, tem que ter garantia Os números, né, Ramiro, por exemplo, compartilhar um pouco da nossa experiência, por exemplo, a PRM nasceu dentro da nossa família, né? E para a gente poder atuar com meus tios, desde sal proteinado, diminuiu o acasalamento de 3 para 2 anos, foi tudo fazendo comparativo, o que é e o que está sendo sugerido. E o retorno, fazendo numa área menor o que está sendo sugerido, vê o retorno, deu o retorno, replica para uma área maior. Então, e aí o que acontece? Quando se tem número, e se quer enxergar os números e não se agarrar no jeito de fazer e tal, fica muito menos estressante e mais leve a tomar a decisão, né? Quando a gente começa a tomar decisões baseadas em fatores subjetivos, aí o cara fica numa montanha-russa e é difícil o cara conseguir alinhar, né? Então, os números vêm para ter a estrada e a gente conseguir tomar a decisão de uma forma mais tranquila e clara, né? Eu tenho como premissas de sobrevivência numa empresa rural, eu tenho anotado aqui: foco nas pessoas, planejamento, necessidade do lucro, não tem que ter vergonha de dizer isso, tem que ter lucro mesmo, e avaliação constante, tem que medir e controlar sempre. Então, eu entendo que desse jeito a gente vai chegar, sempre sabendo que são as pessoas que vão fazer a mudança, elas que vão fazer. E outra regra básica é que mudar sem mudar não adianta nada. Quer dizer, não adianta a gente querer ter um resultado diferente se a gente faz sempre a mesma coisa. Chega a ser esquizofrenia, né? Para não chamar de outra coisa. Mas a mudança só se faz se eu mudar como é que eu faço as coisas. Se eu continuar fazendo do mesmo jeito, como me disse aquele capataz. Mas é normal morrer. Normal não é morrer, normal é viver. A normalidade está em morrer. Então nós temos que enxergar que a gente tem que mudar. E tanto o consultor como o proprietário tem que entender que nós temos que mudar. Nós temos que aprender que as coisas estão mudando e que a gente tem que aprender constantemente. É o único jeito de a gente garantir o resultado. Outra coisa que eu acho importante que a gente não saia fazendo mudanças sem ter chamado um consultor para fazer um diagnóstico. Então, o diagnóstico de uma propriedade é de extrema importância, porque
tu inicia de uma base. Então, tu vai ver, a situação está desse jeito, eu vou fazer as mudanças e eu tenho com quem me comparar, que é o diagnóstico. Então, a partir daí é que eu faço as mudanças. Aí vai entrar o comportamento dos funcionários, a montagem de uma equipe comprometida e tudo mais. Mas o diagnóstico, para saber como é que está a situação, isso é básico. Sair fazendo mudança sem saber como é que está a coisa, só por subjetividade, não vai funcionar. Até entrando um pouco no mérito de entendimento, né, que a gente estava conversando de pessoas que conseguem crescer, né, sem ter uma avaliação, se tu avaliar efetivamente o ano dele, né, ou fica no zero a zero ou perde dinheiro, né, e na nossa inquietude, né, da PRM, a gente busca a metodologia para entender como que essas pessoas cresceram, né, porque todas as metodologias que tem até hoje, acadêmicas ou de institutos, sempre que se avalia os produtores, eles ficam negativos, né? É algo muito curioso. Mas algo que a gente notou que não se leva em consideração é a valorização do preço do gado, né? Eles consideram preços constantes, né? Em algumas metodologias, que não é, né? Sempre, nos últimos 9 anos, o gado se valorizou 28% ao ano. Então, né? Poucos ativos, né? Acontece isso. E outra que alguns não consideram, inclusive, estoque de gado como metodologia de avaliação de rendimento por hectare, né? Então, juntando a valorização do rebanho e mais o estoque, né, é parte, seguramente, da explicação do crescimento deles. E outro, tão importante quanto, é o baixo custo de vida, né? A extração do recurso financeiro da atividade, né? Tá, uma coisa que funciona também de forma positiva é o gosto pelo que ele faz. Então, quando ele chega na propriedade e já chega de mau humor porque está sujo, porque está não sei o quê, isso prejudica muito o dia a dia dele como empresário. Então, ele tem que criar um sistema que dê vontade dele ir para fora, senão ele vai postergar a sua ida para fora porque ele se desgosta com o que enxerga. Isso é uma função do proprietário perante os seus subordinados e o seu consultório. Ele tem que dar um jeito de que ele tenha o gosto de estar lá fora, ele tenha vontade de ficar lá fora. Isso pode ser empírico, romântico, o que seja, mas é de uma importância fora de série. Às vezes o proprietário nem vai lá fora, mas se ele gosta do que está fazendo, ele gosta de estar lá na cidade organizado, e ele tem um bom funcionário para ficar lá fora, mas ele gosta do que está fazendo, vai funcionar também. O que não podemos fazer é que o cara fique... Eu vou citar bem claramente. Tem alguns clientes nossos que vão um pouco na propriedade, porque moram longe, estão no setor, mas quando eles chegam na propriedade, eles gostam de ter a casa limpinha, a piscina limpa, tudo pintadinho, tudo bonito. Isso tem um custo. Mas se ele tem prazer de estar lá, o custo está pago. Não sei se eu estou sendo bem claro. Uhum. Estou falando como consultor de propriedade, a gente fala como administrador. Isso tem que ser bem claro. Tem produtor que não tem necessidade de ver tudo bonitinho, arrumadinho, florescido e tal. Mas a gente tem que identificar isso para também apresentar isso como resultado para o dono do campo. Entende? Caso das Três Figueiras. Caso das Três Figueiras tem lixo separado, tem tudo arrumadinho. O dono quer assim, o funcionário se sente bem, então tem que fazer. Tem que fazer. Pode ser uma bobagem? Pode ser romântico? Pode. Mas que funciona, funciona. Então, esse cuidado a gente também tem que ter. Isso é ser eficiente, não apenas eficaz. Eficiente é que exista uma satisfação do nosso cliente, que é o proprietário da empresa rural. Porque é fundamental, né, Ramiro, o negócio nada mais é do que o espelho do dono, né, ou do gestor. E na verdade, a pessoa tem muitos casos, né, ou pode ter casos que ele é somente agropecuarista, mas
tem muitos casos que ele é empresário e ele opta em abdicar do seu final de semana para ir para a fazenda, e aí no seu momento de folga é quando ele está tomando as decisões sobre a fazenda. Então, quando ele chegar na fazenda, ele quer que, vamos dizer, ele ao mesmo tempo que ele sabe que ele tem que, é um ambiente diferente, mas ele quer trabalhar, ele não quer passar trabalho lá, né? Então, são as questões que cabe ao perfil do dono da área e quem está atuando com ele, fazer o que o negócio e principalmente também fora os consultores, o capataz e o gerente precisam entender isso, porque tem uma confusão muito grande, né, Ramiro, de que o que eu acho, vamos dizer assim, aí eu estou me colocando no lugar do colaborador, do capataz, o que eu acho que como deve ser uma fazenda e como o patrão quer que seja. E quando ele pede como ele quer que seja, não tem o acho, é fazer o que ele pede, né? Então, e aí muitas vezes o capataz é um ótimo cara, mas é eficiente, mas a parte essa do capricho, ele botou na cabeça dele que não é importante. Mas o patrão, o proprietário quer que seja limpo. Então, a partir disso, tem que ser feito, porque o negócio no caso, o chefe é o dono, né? Exato. Tem outra questão que é muito regional nossa, é a relação com o lavoureiro, por exemplo. Vou tocar numa coisa meio sensível, mas a relação tem que ser clara, tem que ser, porque quando a gente aluga uma casa, a gente aluga com tais condições. Quando a gente arrenda um campo para fazer lavoura, a gente também tem que colocar algumas condições. Isso tem que ficar bem claro. Não para pressionar o lavoureiro, porque tem lavoureiro muito bom e a gente tem que ter lavoureiros bons nas propriedades. Mas a gente tem que deixar isso bem claro para essa relação. Então, não pode ter relaxamento, não pode ter falta de cuidado com o solo. Isso é do dono do campo que tem que ser colocado. E eu tenho certeza que vai melhorar a relação entre o dono do campo e o lavoureiro se existir uma relação clara daquilo que se quer e onde se quer chegar. Eu acho, por exemplo, uma coisa muito errada o dono do campo chegar na granja e ver uma garrafa PET no chão e ficar quieto, não dizer nada. Eu acho que é errado. Ele tem que chamar atenção para a questão da limpeza da organização, porque a lavoura também faz parte do negócio da propriedade. Uhum. Ao mesmo tempo que tem lavoureiro relaxado, tem lavoureiro organizado e planejado, e tem dono de campo que é um relaxo só, né? Mas o importante é ter a relação entre os dois bem clara. Isso torna sustentável a propriedade e a lavoura também. Isso é importante ter como uma coisa eficaz e eficiente na lavoura, na propriedade. Outra coisa que também acho interessante falar é que a questão dos indicadores e dos controles, a gente não pode pecar por demasia. A gente tem que usar os indicadores que realmente vão fazer a mudança. Senão a gente começa a criar indicadores de tudo que tipo. Então, se a gente não vai usar direito, é melhor não se meter a avestruz. Se meter o avestruz, tem que aguentar o ovo. Tem que fazer bem feito sempre. É isso. Ramiro, então vamos indo para as perguntas. Né? A gente completou aqui 1 hora e 2 minutos de discussão. Né? E aqui, qualidade da discussão, a gente ficaria aqui acho que um turno inteiro, faltando horas ainda para o assunto. Eu gosto muito do tema, eu gosto mesmo. Um comentário do Glauber Calegaro, né, sobre as pessoas, ele comentou: creio que os gestores terão que contratar os mais novos, ensinar, pois, pelo que vejo por aí, os velhos estão com vícios e com receio de ensinar, até para não perder o emprego. Né, só um comentário do Glauber. Uma pergunta. Concordo. Eu conheço velhos que são dispostos a ensinar, mas eu concordo. Tem velho que não quer colaborar. Mas a gente tem que identificar os bons e os ruins. Os ruins não podem ficar na equipe. Os bons têm que ficar. Certeza.
O também do Globo. Quem tem de 2 a 8 quadras de campo, gado de cria é viável? Tem que contratar vocês para definir, tem que fazer um diagnóstico e fazer, porque eu sei de gente com uma quadra que torna viável. É mais difícil, mas pode tornar viável. Eu acho que tamanho não quer dizer, depende da estrutura do campo, a história do rebanho, o mercado. Eu não me arriscaria a dizer se é viável ou não, mas eu acho que contrataria o pessoal aqui que faria um diagnóstico da situação e, em cima disso, partiria para mudança ou para melhoria daquilo que está sendo feito. Mas, assim, a me arriscar aqui, botar na cara sem conhecer a situação, não me animo. Uhum. Mais o comentário do Gil Marques. Gostei muito da relação do perfil do patrão, desestimulado ou não, com o resultado da fazenda, né? Então, naquele sentido que a gente comenta que quem faz o resultado, né, é o patrão, né? Não é a fazenda. Exato. A gente tem que sempre dizer que o resultado sempre é do patrão, mas por uma questão didática e de motivação, quando dá certo, é a equipe que gerou esse resultado. Quando é errado, é o patrão que assume a cagada. É por aí. Não tem muito o que falar. É por aí. Ramiro, então, acho que a gente, né, vamos finalizando aqui nossa aula, né, inclusive para mim e para o Pedro, uma aula de mestre, né? A gente não se cansa de elogiar, porque realmente é assim. Quem quiser ver, né, todos as contas mais detalhadas, né, de ver se vale a pena vender o terneiro, vale a pena levar como gordo, como se avalia criptiding, né, o que as fazendas de sucesso têm, né, na visão, na estrada do Ramiro, né, tudo isso a gente, então, vai ser apresentado no curso, né, dia 10 de setembro, tá? Estão todos convidados e será satisfação, mais uma vez, estar junto presencialmente com o grande mestre, o professor Ramiro. Eu agradeço pelo grande mestre, mas não é para tanto. Não. Tá bom. Obrigado. Viu? Muito obrigado. Um grande abraço, professor.